Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse programa que tem como personalidade e característica, principalmente objetivo, falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana, a porção semanal da Torá. Ok? Esse é um programa que não é proselitista, não é um programa feito para, tentar trazer alguém para a nossa religião. É um programa especialmente feito para a minha família, para os meus filhos, a minha primogênita Gabriela Dodani, ao meu filho Gabriel Kalev e Ariela Resed, e a todos os outros filhos quantos virão. Ok, nós estamos praticamente aqui em dezembro de 2016 e breve estará vindo mais um pequeno herdeiro. E nós estamos nessa expectativa. A previsão é para o dia 11 de janeiro. E breve eu estarei citando ele aqui e apresentando ele aqui também, para ficar de registro na internet, perpetuada a nossa história, a história da nossa família, ok? Bem, essa semana nós estamos falando sobre a Parashá Vayetze, e esse programa nós vamos tentar falar sobre a primeira, segunda e terceira aliá, ok? Vamos fazer a brachá, a leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar bikol chamim venatan lanu et torato baruch atah Adonai noten haTorah amém. Bem, começa falando Vayetze Yaakov, e diz que Yaakov deixou Beersheva e dirigiu-se a Arã. Ele chegou a um lugar, olha só, ele fala, chegou a um lugar, o Monte Moriah, entre aspas, aqui fala segundo o Chumash Gatenek, e ali passou a noite porque de repente o sol se pôs. Tomando algumas pedras, ele as colocou em sua cabeça como proteção de animais selvagens, isso está entre aspas, e deitou-se ali, ou seja, para dormir. Ele teve um sonho, uma escada estava apoiada no chão e seu topo alcançava o céu. Anjos de Deus então estavam subindo e descendo por ela. De repente, Deus estava acima dele, e ele disse: eu sou Deus, o Senhor de Abraham, teu pai, e o Senhor de Yitzhak. Eu darei a ti e a teus descendentes a terra sobre a qual tu estás deitado. Teus descendentes se espalharão como o pó da terra. Tu te estenderás para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti e de teus descendentes. Eis que estou contigo, eu te protegerei de Esav e de Lavã, aqui entre aspas, para onde tu fores, eu te trarei, de volta a este solo, que não te abandonarei, até que tenha plenamente cumprindo o que disse a respeito de Abraão, uma promessa que está destinada também a ti e não a Esav. E aí vem contando mais aqui. Yaakov então despertou do sono. Deus estava verdadeiramente, ele declarou isso, Deus está verdadeiramente neste lugar. Ele disse: mas eu não sabia, caso contrário eu não teria dormido aqui, entre parênteses. Comentário de Rashi. Ele estava amedrontado, quão inspirador de temor é este lugar, ele exclamou. Deve ser a casa de Deus, é o portão do céu, pela qual todas as orações ascendem. Yaakov então levantou-se cedo pela manhã e tomou a pedra que ele havia colocado sob a sua cabeça, e ele a ergueu como um monumento, e depois ele derramou óleo no seu topo. Ele chamou o lugar da casa de Deus de Bet-El, ou Betel, em português. O nome original da cidade, no entanto, tinha sido Luz. Luz não no português, mas luz literalmente no hebraico.
Yaakov fez um voto, então: se Deus estiver comigo, mantendo suas promessas, ele disse, se ele me proteger em minha jornada, conforme ele disse que me protegeria, e se ele me der pão para comer, conforme ele disse que não me abandonaria, e roupas para vestir, e se eu retornar em paz para a casa de meu pai, como ele prometeu que eu retornaria, então o Eterno será para mim, por Deus, para evitar que algum de meus filhos desvie-se do caminho correto. Então eu farei o seguinte por ti, que desta pedra que eu coloquei como monumento tornasse a fundamento, futuramente, um templo para Deus. De tudo que tu me deres, eu separarei 1/10 para ti. No caso, 1/10, o dízimo. E aqui termina a primeira aliá. Então vamos lá comentar um pouco, né, sobre essa paraxá, que fala por que a Torá menciona que partiu Yaakov. Rashi vem falar pra gente que basta apenas constar nas escrituras que Yaakov foi para Harã, porque sua partida então foi mencionada. Se fala que ele foi para Harã, porque diz que ele deixou Beersheba, porque ele deixou. Então os nossos sábios também vão dizer aqui que isso nos ensina que a partida de um homem íntegro, de um tzadik, de um determinado lugar, provoca então uma grande impressão. Quando o tzadik está dentro da cidade, ele é a sua aura, ou seja, respeitosa. Aquele lugar recebe influências divinas através de seu mérito, e ele é a luz, ou seja, a condutora daquele lugar, e ele é a sua honra, segundo Rashi. Quando ele sai de lá, a sua áurea respeitosa, ou seja, parte, a sua luz também, condutora, parte, e a sua honra também parte. Então por isso fala que Yaakov deixou, como eu falei no outro vídeo, ok? A terra de Eretz Israel, né, a terra de Israel, ela realmente, existe uma pequena discussão entre os sábios se ela já tinha ela já tinha o parâmetro, né? Ela já tinha a classificação de ser santa, ou ela passou a ser santa depois de um determinado tempo. A terra é santa ou não era santa? Então aqui a gente vê que existia naquele tempo, alguns sábios vão dizer que a terra só se tornou verdadeiramente kasher depois que o povo de Israel começou a habitá-la, ok? Para purificar, que conta depois com a vinda de Yoshua, Josué, com o povo, e lá eles acabaram cumprindo mitzvot que deveriam ser cumpridas em Eretz Israel, na terra de Israel, e a terra começou a se purificar. Também diz, ao contrário, que por isso que Deus expulsou aqueles povos, porque eles contaminaram a terra, e também vem uma advertência do Eterno dizendo para que nós cumpramos, que a gente venha a cumprir mitzvot, para que a terra não nos vomite, ok? Então a santidade da cacherização da terra vai depender muito de quem está morando lá, ok? E se está cumprido ou não mitzvot, senão a terra se torna impura e ela vomita, até porque a terra tem um status de santidade, mas há necessidade de se fazer ela santa, ok? Com as nossas atitudes. Então diz, nesse determinado momento, quando fala aqui, então a terra não era santa, aqui parece que ela não estava de uma forma qualitativa, né, santificada naquele momento, até porque ela não era habitada totalmente pelos filhos de Israel, não existia gente suficiente. Então quando Yaakov ele sai, então diz que ele também sai com ele esses méritos, ok? E por isso que diz que ele saiu e foi para Harã. Por que para Harã? Harã é um outro lugar, ok? Os nossos sábios vão dizer que era antigo centro de Babel, ok? Ele foi morar lá, ele saiu para tentar morar lá com Lavan, que não era nem um pouco de tzadik, então ele acaba baixando de nível, mas ele em si tem, Yaakov em si tem dentro dele, ok? E das suas ações, dos seus comportamentos, esse mérito, ok? Essa santificação que ele leva como ele mesmo. Então por isso que diz que Yaakov deixou Beersheba, ou seja, quando ele saiu, então toda aquela santidade, toda aquela influência positiva, espiritualmente, saiu também com ele. E quem ficou lá? Esav. O Midrash também acrescenta um pouquinho mais lá na frente que Rabi Azariah disse que, em nome de Rabi Simon, o mérito de uma pessoa íntegra não se compara ao mérito de duas pessoas íntegras, ok? Então existe uma pequena discussão, porque ele saiu, mas no caso o pai ali, Yitzhak e Rivka ficaram
ali, ok? Então vamos continuar aqui. Ele vem falando por que a Torá enfatiza que ele partiu de Beersheva. Aí o Midrash também vai falar, Beersheva quer dizer o poço de juramento, né? No caso, eu não quero que Avimelech se aproxime de mim e exija, jure para mim como o teu avô me jurou, pois então eu atrasaria o regozijo de meus descendentes por 7 gerações, porque o juramento de Avraham com Avimelech atrasou por 7 gerações a entrada do povo Yehudi, o povo judeu, na terra de Israel. Então por isso ele partiu também e não queria jurar novamente, fazer um juramento de Avimelech, de não guerrear e não tomar a terra naquele determinado momento. Matnot Keuná fala que como Yitzhak também fez um juramento com Avimelech, nós vimos que a conquista total da terra de Israel, incluía as terras de Sihon e Og, foi adiada para 7 gerações depois de Yitzhak, né? Então nós vamos ver isso daqui a pouco, um pouco mais na faísca da Hassidut. E por que os anjos estavam indo para cima e para baixo na escada que fala? Por quê? Rashi nos diz o seguinte, note que ele subiu antes de descer. Os anjos que escoltaram na terra de Israel foram aqueles que não saem de lá. Assim, eles ascenderam ao céu e os anjos designados a ficar fora da terra de Israel desceram para acompanhá-lo. Então aqui Rashi vem explicar justamente que existem anjos realmente que acampam ao nosso redor e existem determinados anjos que eles atuam somente em Eretz Israel, somente na terra de Israel, e outros que, no caso, atuam fora de Israel, assim como existem anjos que protegem a nação de Israel, assim como existem outros anjos que protegem outras nações, assim como outras pessoas também. Nós vemos aqui que mais lá na frente Jacob vai brigar com um anjo que era o anjo protetor de Esaf, e ele acabou prevalecendo, né? Então existe outras coisas muito interessantes que, como eu já falei, ele deixou, e aqui fala mais aqui, que essa paraxá vai do capítulo 28, né, de Bereshit, de Gênesis, do capítulo 10, aí ele vai até essa segunda aliá. Aqui ele vai até o versículo 22, né, antes de começar a segunda aliá. E ele fala sobre o seguinte, que ele chegou a um lugar. Que lugar é esse? A Torá não especifica esse lugar. Ele fala, ele chegou em um lugar qualquer, mas que lugar é esse? É um lugar muito importante chamado Monte Moriá. Então por que a Torá não enfatiza que era o Monte Moriá? Porque aqui ele traz essa mensagem de que o próprio Jacob não sabia que lugar era esse, mas era o Monte Moriá, onde futuramente iria ser construído o Bet HaMikdash. É um lugar muito sagrado. Foi ali onde Adão ele ofereceu as oferendas dele, o altar dele, Hevel e Caim, Caim e Abel também ofereceram, onde Noé ofereceu, onde Avraham fez a Akedah de Yitzhak, o pai Abraão fez ali o sacrifício de Yitzhak, e também agora Yaakov não sabia que lugar era esse, que era um lugar tão importante assim. Então ele fala que ali ele passou a noite. Porque os nossos sábios vão dizer que Deus fez um milagre. Como ele estava passando por ali, Deus fez com que o sol se colocasse, o sol se pôs mais cedo, ok, para que Jacob justamente permanecesse ali. E olha que interessante, ele fala mais que o sol então se pôs rapidamente, então ele tomou algumas pedras, ele fala no plural, pedras, e colocou em sua cabeça como proteção de animais ali, ok? Existem outros ensinamentos muito profundos sobre por que Jacob deitou de forma horizontal, né, na terra, porque ele só elevou a sua cabeça. É algo muito interessante que eu não vou falar agora, porque vai demorar muito esse vídeo, mas talvez uma outra oportunidade eu falo. Mas se vocês quiserem pesquisar, pesquisem, que é um ensinamento muito profundo, tem a ver com a Kabbalah, com o Zohar, e são ensinamentos mais profundos que nós temos sobre a essência do homem, dele deitando completamente, o corpo dele inteiro em nível na terra de Israel, ali nessa conexão com o Supremo, com o espiritual, e a cabeça ficou elevada, protegida por pedras. Mas aí fala que ele colocou pedras, e interessante, aí fala que ele teve o sonho, né, da escada. Existem outras e outras explicações sobre essas escadas aí, e aí os nossos sábios vão trazer essa filosofia que existe uma diferença muito grande entre o sonho da escada de Yaakov e da Torre de Babel. A Torre de Babel,
os homens queriam fazer uma torre imensa que chegasse até a altura, para eles terem contato com o divino ou usurpar a força do divino. E o que é que acontecia? Eles estavam cada vez mais no chão, né? Enquanto que Yaakov ele tentou ser o mais humilde possível, se comparando à terra, e ele acabou se elevando. Então essa filosofia traz o seguinte, que quanto mais você se acha que sabe, que você é sábio, que você é perfeito, mas você não alcança o céu. Você vai continuar tentando construir Torre de Babel, vai continuar em confusão, e você não vai ter uma mudança espiritual na sua vida, nenhuma mudança na sua vida. Ou seja, você vai acabar tendo uma intervenção diretamente de Deus. Ou seja, porque esse movimento que você está fazendo para cima, de baixo para cima, não é um movimento autêntico, verdadeiro, enquanto que o movimento de cima para baixo, o único movimento realmente contundente na Torá, é quando Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo, ok? E Yaakov é diferente. Yaakov, ele tem um movimento, ou seja, uma interação entre o homem e Deus e o homem. E Yaakov se tornou muito humilde. Ele estava ali na terra, deitado, desprovido, como um judeu errante. Pensa bem que quando a mãe dele saiu de Haram para casar com o pai dele, Yitzhak, o Yitzhak Avraham mandou, na verdade, Eliezer, com uma comitiva grande, né, com muitos bens, dinheiro, ouro e etc. E agora os pais, mesmo Yitzhak e Rivka, mandaram Yaakov voltar para Haram para casar com uma mulher sem grandes providências. É um homem que vai sem comitiva, é como se fosse um judeu pobre, que realmente existe também, e isso não é nem uma coisa, não é nem um ponto desqualitativo no judeu. Não quer dizer que ele é menos importante por ele não ser rico. Isso é um estereótipo que o mundo coloca, ok? Como diz já o Pirkei Avot, quem deve ser considerado rico? Aquele que se alegra com o que tem. Mas vamos voltar aqui nesse caso. Ele saiu sem grandes provisões, ok? Ele era humilde, sem uma comitiva, sem grandes presentes, e ele deitou ali de forma humilde. Então, quer dizer, quando ele chegou na humildade, foi ali que ele conseguiu ver a porta dos céus. Ele conseguiu ver os anjos, ou seja, a interação entre o homem e Deus, as ascensões que o homem deve fazer, que antes de você subir, você deve estar humilde no chão deitado. Então aí você consegue subir. E existe também momentos, como o próprio Coelete fala, Eclesiastes, que existe momento para tudo. Então existe momento em que a gente ascende, que a gente cresce, que a gente evolui. E existe outros momentos que também nós temos que descer, nós temos que baixar a nossa guarda, ou seja, nós devemos estar não oscilando de maneira negativa, mas nós devemos estar fazendo esse movimento de subida e descida, momentos que você deve crescer espiritualmente, buscar o conhecimento, e existe momentos que você deve ascender, buscar o conhecimento, e outro descer em que sentido? De conhecimento não, da sua humildade, de reconhecer que nós não somos nada. E até porque o próprio Terlim, o Salmo fala que Deus diz que ele está com o humilde e o contrito de coração. Eu não sei se é no Terlim ou é no próprio Tanai, alguma passagem dos profetas, dos Neviim, dos profetas, eu não sei, mas ele fala que ele está também com aquele que é humilde e contrito de coração. O Eterno, ele está nas mais altas alturas, em santidade, mas ao mesmo tempo ele está com contrito e humilde de coração, e é isso que demonstra no caso de Yaakov, ok? Humilde de coração. Então, voltando aqui, a gente pode notar aqui, então, só para finalizar, depois que ele viu, então, aí ele recebe, né, ele viu, diz os nossos sábios que ele falou, poxa, mas esse aqui é o lugar do Eterno. Aí os nossos sábios vão trazer uma outra mensagem filosófica para a gente, que ele se espantou quando ele viu que aquele lugar era a casa de Deus, mas ele ficou preocupado, ele disse, poxa, esse lugar que está assim, abandonado, humilde, um lugar, essa é a casa de Deus. Ele ficou temeroso. Alguns dos nossos sábios vão dizer que ele ficou temeroso porque ele falou, poxa, eu dormi nesse lugar, como é que eu posso dormir dentro de uma sinagoga? Como é que eu posso dormir diante do Aron HaKodesh? Como é que eu posso dormir dentro do Beit HaMikdash, do Mishkan? Entendeu? Algo tão sagrado. Como é que eu vou dormir, desprezar a santidade desse lugar? Então ele também ficou temeroso por isso. E outros sábios vão trazer a filosofia de que ele ficou temeroso porque ele disse, poxa, mas esse lugar está desse jeito, como é que pode, entender, um lugar tão santo, tão sagrado, ou enfim,
tá dessa maneira aqui, entendeu? Sem honra. E enfim, e aí ele diz então que por isso que ele ficou temeroso, mas antes dele ficar temeroso, ele recebeu então essa mensagem do próprio Deus, que Deus disse: eu sou o Deus do teu pai, de Abraham, e o Senhor de Isaac, e reforça Abraham a bênção e a promessa de que essa terra será realmente dada a ele. E Deus faz, na realidade, ali promessas de que a família dele será abençoada, e Deus afirma que estará com ele, que protegerá ele, etc., que não irá abandonar. Olha que coisa linda, né? É uma declaração de amor, quando o Eterno fala que eu não te abandonarei, né? E aí Jacó depois desperta então desse sono dele. Aí depois que ele desperta, então ele fica temeroso, amedrontado. Jacó levantou-se cedo e tomou a pedra. Por que ele fala que ele pegou pedras? E agora aqui no versículo 18 do capítulo 28, ele diz que ele pegou a pedra. Diz o Midrash que houve milagre ali, que as pedras brigavam. Como houve ali? As pedras brigaram porque queriam esse mérito de terem recebido a oportunidade de deixar o pai Jacó deitar sobre a sua cabeça, e aí elas acabaram se fundindo. E por isso que no outro versículo fala que ele pegou pedras, que eram 12 pedras, representando os 2 filhos que ele iria ter, e depois elas se fundiram, se formando uma única pedra, e tomou a pedra que ele havia colocado sobre a cabeça, e fala que ele ergueu então, portanto, fez uma promessa que ali seria o pilar, né, da construção da futura casa do Eterno, que seria o Beit HaMikdash. E Jacó fez então esse voto. Mais interessante, nossos sábios falam, porque ele fez um voto pedindo: se Deus me abençoar, se ele fizer isso, então eu lhe darei o dízimo, se Deus já tinha prometido que ele iria fazer. Aqui traz também um ensinamento simples de que mesmo que Deus prometa para você umas coisas, você deve fazer a sua parte, você deve sempre buscar se aperfeiçoar, ok? Então a gente vai continuar aqui falando um pouco mais sobre a faísca da Hassidut. Nos diz sobre o seguinte, que de acordo com o Midrash, Jacó não queria fazer o juramento com Avimelech, né? Por isso que ele também saiu. Tudo foi providência divina para não atrasar a entrada do povo de Israel, a posse da terra de Israel. No entanto, isto sugere uma pergunta: por que Abraham e Isaac fizeram então tal juramento, né? Se ele não queria, então por que eles fizeram? Tanto Abraham como Isaac promoveram a consciência da existência de Deus, mas o efeito de seu trabalho era mais superficial, ou seja, tanto o pai Abraham como Isaac, eles traziam uma consciência de Deus amigável perante as pessoas, para que as pessoas reconhecessem que Deus realmente é o Deus superior e o Deus único e verdadeiro, e que governa toda a vida, toda a humanidade, todo o universo. Tá, mas era uma existência superficial, porque eles não conseguiam mudar diretamente a vida das pessoas, a mentalidade das pessoas. Eles apenas propagavam isso, ok? E eles não subjugaram então as forças do mal, porque eles eram pacíficos, ok? Simplesmente as mitigaram, ou seja, diminuíram, né? Trazendo uma consciência divina para as pessoas. Ambos foram forçados a fazer acordo de paz com seus inimigos, ou seja, vamos buscar a paz, fazer a paz, etc. Por outro lado, Jacó é diferente. Ele conseguiu orientar as pessoas a um reconhecimento mais profundo de Deus, ou seja, impactante, né? Confrontar as pessoas, para que as pessoas realmente mudassem, não só emocionalmente, mas conscientemente, ok? Aqui diz que o pai Abraham, ele trazia as pessoas, a tenda dele era aberta, ele dava comida para que as pessoas pudessem fazer as brachot e agradecer a Deus. As pessoas iam perguntar, né, por que eu estou fazendo isso? Porque existe um ser superior que te dá tudo, e etc. Já o pai Jacó fazia as ações dele, e ele conseguia mudar, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que só o fato de Lavan ter se separado, saído da terra dele quando ele foi se encontrar com Jacó, quando ele estava fugindo, ele acabou mudando ao Eretz Hará dele, as más influências dele, que ele acaba até se tornando uma pessoa diferente, abençoando e beijando seus netos, suas filhas, em que outro momento ele queria matá-los. Ele disse: eu poderia matar, atirar e desfilhar, etc. Então olha só o poder, né, de influência positiva
que o pai Yaakov tinha sobre as outras pessoas, e tanto é que ele fez isso com seus filhos, que todos eles cresceram e permaneceram fiéis à fé monoteísta. Assim teria sido impróprio para Yaakov fazer um pacto com o inimigo, pois ele tinha a habilidade de transformar as forças do mal em bem. É por isso que todos seus filhos eram íntegros, como eu acabei de falar, porque ele transformava qualquer traço negativo em positivo, ok? Existe um outro ensinamento aqui, que a descida de Jacó para Haram alude à descida também do povo judeu ao exílio. Então, na hora que ele estava saindo dali, também estava demonstrando que o povo iria passar por um exílio. Além do motivo negativo para a viagem de Jacó, que ele estava fugindo de Esav, existiu também uma intenção positiva de que Jacó disse para construir a sua família, estabelecendo assim um povo judeu. Então, havia essa necessidade dele sair realmente para construir a sua família, ok? Na realidade, Yitzhak desconhecia a razão negativa para a partida de Jacó, ele só sabia do intuito positivo, ok? Daí nós podemos aprender que também o exílio atual não é somente um fenômeno negativo. Nós estamos fora de Eretz Israel, é algo negativo? Não, isso também faz parte de um grande plano do Eterno para a humanidade, nós sabemos disso, não só para o povo judeu, como para a humanidade. Então a gente fala que Deus só exilou o povo judeu para acrescentar convertidos a ele, segundo Pessahim, tá? E fala isso é para converter o vazio espiritual do exílio em um ambiente receptivo à santidade, como o Tzemach Tzedek falou certa vez a uma pessoa que queria deixar a diáspora, faça deste lugar a terra de Israel. Então olha que interessante, uma coisa é você deixar Eretz Israel, que a princípio é naturalmente propensa a ter santidade. Ali é muito fácil você, como a gente fala hoje em dia, quero morar em Israel. Ok, em Israel é muito fácil você cumprir kashrut, porque tudo é kasher, você cumprir Shabbat, porque tudo para no Shabbat, né, na sexta-feira, a partir de meio-dia, de 2 horas. Enfim, então é de uma certa maneira propenso à facilidade de você viver uma vida justa, kasher em Israel. É muito fácil você também viver uma vida judaica, realmente cumpridora do judaísmo dentro de uma comunidade judaica, de uma sinagoga, onde tem loja de comida kasher, etc., supermercado. Agora eu quero ver você ser forte o suficiente na diáspora. Você vivendo numa cidade onde não tem comunidade judaica, onde não tem uma sinagoga, onde não tem um mikveh, onde não tem loja de comida kasher. Como é que é você se manter realmente judeu, se manter kasher e cumprir mitzvot dentro de um ambiente que é completamente diferente do que Eretz Israel, uma comunidade ou de uma sinagoga? Então aqui é muito importante que o verdadeiro judeu é essa força, é você fazer aqui fora. Existe um comentário rabínico atual, eu não me esqueci o nome dele, que ele fala que a sinagoga é importante, a comunidade é importante, você estar dentro de uma comunidade, uma sinagoga, para cumprir mitzvot. Mas lá não tem tanta importância do que em outro lugar, que é a sua casa. Na sinagoga você consegue fazer algumas mitzvot, mas é dentro da sua casa, da sua família, no seu dia a dia, é que você consegue cumprir o maior número de mitzvot. É na sua casa, porque é lá que você vai viver com a sua esposa, com seus filhos, que você vai comer, que você vai fazer a maior parte das suas ações diárias. Então lá é muito importante. E eu quero ver você ser um verdadeiro judeu, guardador da Torá aqui fora. Eu falo, não quero aqui trazer, tentar me convencer disso, mas é muito difícil você se manter kasher, você se manter judeu, né, fora de uma sinagoga ou fora de uma comunidade. E por muito tempo eu passei longe de comunidade judaica, de sinagoga, sem frequentar, e eu sofri muito porque eu tive que me manter fiel aos princípios da Torá e do judaísmo, mesmo sem frequentar nenhuma comunidade, por determinadas cidades, lugares onde eu morei, onde não tinha comida kasher e influências de amigos, comportamento, conversa. Algumas vezes eu tive que me assimilar, mas Baruch Hashem, a maioria das vezes eu consegui vencer tudo isso. Então existe um ditado que fala que você realmente quer testar se você é um judeu autêntico, então vem pra rua. Ou seja, o que vem pra rua? Vem mostrar aqui fora, porque é muito fácil é uma crítica construtiva que eu faço, é muito fácil você ser judeu, é muito fácil você ser um judeu religioso, kasher, dentro de uma comunidade, dentro da sinagoga. Eu quero ver você colocar o seu judaísmo realmente em prática aqui fora. Vem aqui fora, vem pegar essas pancadas que a vida dá na gente com relação
aos amigos que muitas vezes querem te constranger, ao bombardeio midiático que existe, das influências negativas. Então olha que coisa legal, é dentro desse aspecto aqui, dentro dessa atmosfera, como eu falei, bombardeado. Você já tem o Eretz Hara, que faz de tudo para que você não cumpra as mitzvot. Além disso, você é bombardeado 24 horas pelos meios de comunicação, pelos meios midiáticos, pelas influências da música, da arte, da cultura, da moda, da culinária, e tanta coisa te pressionando, e você tem que buscar forças para cumprir mitzvot, para fazer suas tefilot, shacharit, minham, arvit, kashrut, tahara mishpachat. Ou seja, você tem que se esforçar para viver uma vida verdadeiramente judaica. E foi dentro dessa atmosfera que Baruch Hashem, Yaakov Avinu, nosso pai Jacó, Yaakov, ele conseguiu formar a sua família, e ele conseguiu gerar filhos que fossem íntegros, que fossem tzadikim, que fossem cumpridores da Torá e das mitzvot, e viver verdadeiramente o judaísmo. Bem, foi muito... Tá quase encerrando, eu acho que vou ter que fazer um outro vídeo, porque esse só é a primeira ali, ó, e não vai dar tempo da gente falar tudo, mas eu quero só acrescentar algumas outras coisas aqui. O que aconteceu com o lugar onde Yaakov dormiu? Rashi nos diz o seguinte: Deus dobrou toda a terra de Israel sobre Yaakov, indicando que ele seria facilmente conquistado por seus filhos, tá? Hiskuni diz o seguinte, que Rashi não quis dizer que a terra de Israel inteira estava dobrada literalmente sobre Yaakov, mas sim que isso era parte do sono de Yaakov. O Maskil Le David fala, Rashi ficou intrigado com o fato de que o versículo declara que eu darei a ti e aos teus descendentes a terra sobre a qual está deitado, sugerindo que Deus estava só lhe prometendo os 4 cúbitos sobre os quais ele estava deitado. Lógico que não. Rashi explicou que neste caso a terra de Israel inteira havia sido milagrosamente dobrada sobre Israel, sobre Yaakov, por isso que aí existe esse midrash, ok? A faísca da Hassidut nos explica uma outra coisa, o aspecto mais elevado da alma judaica, da alma judia, a Yehidá. A Yehidá é tão sublime que não pode ser contido dentro do corpo, e por isso se espalha por uma distância de 4 cúbitos, né, em cerca de 1,92 m ao redor da pessoa. A Yehidá também é um nível da alma que nunca pode ser maculado, pois não é suscetível a qualquer influência negativa. Assim, quando Deus colocou toda a terra de Israel dentro dos 4 cúbitos de Yaakov para enfatizar sua futura posse sobre ela, a terra se conectou com a Yehidá de Yaakov, bem como com a Yehidá de cada um dos seus descendentes. É por isso que ela seria facilmente conquistada por seus descendentes, porque a terra estava associada a um nível de alma que é inacessível a qualquer oposição. É por isso que a gente fala que todo judeu tem uma conexão com Eretz Israel. Quando você fala de Israel, quando você ouve a música de Israel, quando você lê o Tanakh, a Torá, você sente um amor, essa conexão com a terra. Não existe, você pode andar, você pode morar em qualquer parte do mundo, passar sua vida inteira, mas o seu coração sempre irá pulsar por Eretz Israel. Isso é algo inexplicável, ok? Existe um outro ensinamento aqui, que o Faratzta fala sobre o seguinte, o Faratzta é expandir-se sem limites. Isso significa o rompimento de todas as barreiras, até mesmo quando essas representam limitações boas e válidas. Por exemplo, estende-se além do tempo fixado para o estudo da Torá, ou dar mais caridade do que requer a lei judaica, ou medida sobre a grandeza de Deus por período mais longo antes, durante e até mesmo depois da oração. Esta habilidade de romper todas as limitações é a herança de Yaakov, nosso pai. Ou seja, Yaakov trouxe para a gente essa questão de romper, ok? De romper completamente ao limite. Ou seja, se era para rezar só 1 hora, ele reza 2, romper esses limites. Finalizando aqui, porque Yaakov fez suas promessas vinculadas às condições mencionadas no versículo, Paner
Raza diz que Yaakov não pretendia cumprir sua promessa somente se Deus cumprisse as condições descritas, pois a pessoa deve servir a Deus sem esperar recompensa. Isso é um fundamento do judaísmo. Nós cumprimos mitzvot não para receber nada em troca, ok? Até porque o Pirkei Avot fala que a recompensa de uma mitzvah está na própria mitzvah, ok? Não é isso, eu vou fazer como existem outras religiões, eu vou servir o Eterno porque eu quero que ele me abençoe, me dê um carro, me dê isso, ou seja, fazer uma corrente, fazer uma promessa, né? Dar um dinheiro porque você quer o dobro. Não, o judeu não faz isso, ele cumpre pelo prazer, pelo amor realmente de cumprir as mitzvot, e mesmo que ele não sinta prazer nisso, ele tem que cumprir porque essa é a profissão de todo judeu. Querendo ou não, nós temos que cumprir, ok? Faremos e depois entenderemos. O que estava dizendo então a Deus é que da mesma maneira que estou cumprindo minha promessa, espero que o Senhor também cumpra a sua. Aqui é uma outra questão, o judeu sempre faz a parte dele, ok? Olha, Eterno, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, agora é com você, entendeu? Você faz a sua parte. Ok? E outro comportamento judaico é o judeu não se sente muitas vezes na maioria das vezes não se sente, como eu posso te dizer, a gente não se sente no mérito de pedir, de exigir alguma coisa do Eterno. Só a graça do Eterno nos basta. Existem alguns momentos onde o judeu se sente impelido em cobrar do Eterno, quando na realidade é para salvar a sua vida, resguardar a sua vida, como aconteceu lá no Mar de Juncos, no Mar Vermelho, quando o povo clamou, gritou: poxa, o Senhor não tirou? Então faça por nós, que a gente já fez o nosso, né? Enfim, isso são outras questões filosóficas, não vamos falar sobre isso aqui. O que Yaakov quis dizer com a frase "o Eterno será para mim por Deus"? Rashi nos diz o seguinte: que o seu nome repousará sobre mim do começo ao fim, de modo que nenhuma desqualificação será encontrada entre os meus descendentes. Ou seja, eu irei realmente trazer essa criação para os meus filhos, irei me comprometer com isso. E aí, finalizando essa segunda aqui, essa primeira aliá, na realidade, a Hassidut nos traz mais uma explicação. De acordo com os ensinamentos hassídicos, a promessa de Yaakov poderia ser entendida da seguinte maneira: que maneira? Se Deus estiver comigo para me ajudar a servi-lo, e ele me proteger em minha jornada, ele me proteger de transgredir as proibições da Torá, e ele me der pão para comer, ou seja, ele me ajudar a estudar a Torá, a qual é descrita como pão, ou seja, alimento espiritual, e roupas para vestir. O que significa roupas? Roupas, isso se refere às mitzvot que são descritas como vestimentas, ok, para a alma. E se eu voltar em paz para a casa de meu pai, isso se refere à elevação dos objetivos mundanos por amor aos céus, ok, fazendo com que as faíscas de santidade de dentro deles retornem à sua fonte. Então Deus estará comigo, então eu alcançarei prosperidade pessoal e espiritual, porque a alma que desceu em meu corpo ascenderá, tendo completado a sua missão com sucesso. E esta pedra que eu coloquei como monumento tornar-se a casa de Deus, mais importante ainda que o próprio mundo físico, esta pedra se torna uma casa para Deus aqui embaixo, uma casa de Deus através do meu serviço divino. Finalizando, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet ve'chayilon natan betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Olha que interessante, amém, amém? Olha que interessante aqui. A gente conclui, faz esse programa e sempre conclui trazendo a mensagem. Qual o verdadeiro objetivo de tudo isso? Fazer uma morada de Deus aqui. Judaísmo é ação. As mitzvot servem para ação. É a gente trazer as influências de Deus, da Torá para a nossa vida no dia a dia. Não adianta viver um judaísmo, uma religião, uma Bíblia, uma Torá fora, né? Ou seja, só no campo dos pensamentos, né? Na área, no âmbito dos pensamentos, não é prática. É na hora que você come, é na hora que você acorda, é na hora que você toma o café, é na hora que você até faz depois as suas necessidades fisiológicas, na hora de comprar, na hora de vestir, ou seja, tudo está permeado por mitzvot, ok? E é isso que o pai Yaakov vem trazendo pra gente. Ele conseguiu se manter íntegro e viver uma vida completamente judaica no exílio.
que a gente possa ter força suficiente, não para ser melhor do que as outras pessoas, nem pior, mas sermos aquilo que o Eterno criou para que a gente se torne verdadeiros judeus, amantes da Torá e cumpridores de mitzvot. Shalom Aleichem, Lechitraot, e a gente volta no próximo programa com a segunda Aliyah. Shalom.